Você conserva alguma coisa, seja um filme, seja um quadro, seja um livro, seja um prédio, você está, de alguma maneira, mantendo um conjunto de vivências, um conjunto de experiências, um conjunto de histórias que atravessou aquele objeto, aquele lugar, que você, de alguma maneira, se colocou, enfim, ou teve a disposição de preservar mais amplamente. Agora, a feitura de memória, a feitura de história, ela é, sobretudo, um trabalho da sociedade. O acervo da videoteca, que é basicamente feito de produções do CTE, com alguns vídeos didáticos e educativos e vídeos comerciais que foram acumulados ao longo do tempo, enquanto a videoteca tinha um olhar muito educativo. Hoje em dia a gente espera que possa juntar e disseminar a memória da UERJ, memória institucional. Esse banco conta com fitas em Umatic, conta com fitas em Betacam, em Super VHS, em Mini DV, algum pouco de fita em Betamax, que fica armazenado, mas infelizmente na maioria das fitas nós não temos, como no caso, digitalizá-las, porque elas são fitas que precisariam de um maquinário que hoje em dia está muito obsoleto. Então a gente precisaria de recursos para conseguir fazer com que essas fitas possam chegar ao acesso das pessoas. Hoje você tem uma maior consciência de que o audiovisual é um ativo empresarial, ele é uma memória institucional, ele é um documento histórico, uma fonte. E muitos hoje exibem uma preocupação, embora não necessariamente um conhecimento, a respeito da necessidade de você preservar todas essas expressões e com isso constituir aí, de um lado, uma tradição histórico-cultural e de outro lado um grande arquivo que funciona aí como a memória da nação. É muito caro você preservar o acervo audiovisual, preservar filme, película. É preciso, você tem que ter condições de ambiente favoráveis, você tem, enfim, tem um custo, tem um ambiente completamente preparado, salas com condicionamento específico. E isso normalmente é muito caro, né? É muito difícil você encontrar aqui no Brasil, assim, lugares, né, que tenham disponibilidade para fazer esse tipo de resgate, né, ou esse tipo de conservação. Cultura da imagem contemporânea, né, que ela é absolutamente alimentada pela internet, né, e a quantidade de imagens que trafega ao longo dos dias, tudo atualmente, parece que hoje em dia tudo é cada vez mais registrado, cada vez é mais falado, tudo é cada vez ganha mais versões. E eu acho muito legal essa ideia de que a gente tem cada vez mais imagens que podem contar diferentes histórias sobre o mesmo caso. A questão é que a gente não parou para pensar ainda o que a gente vai fazer com elas, né? Então, a gente tem muita coisa gravada, muita coisa pensada. Isso é um acervo, sem dúvida, interessantíssimo. Preservação é o conjunto de ações que você desenvolve para não só conservar fisicamente, mas
definir intelectualmente o que é aquele objeto, colocar aquele objeto à disposição da sociedade sob várias formas de acesso, através dos metadados, através de interfaces de pesquisa, através da própria obra sendo duplicada e colocada, por exemplo, num repositório digital via web. Enfim, é o conjunto de ações que você desenvolve para, no fundo, ter aquele objeto como algo que vem do passado, está no presente e deve ser levado para um futuro muito, muito longínquo. Mais do que isso, mais do que conservar a memória, é uma ação política. Quando nós preservamos o audiovisual e conservamos a memória, acredito que isso permita que nós façamos escolhas melhores enquanto sociedade.